todos novamente, certo? Teve um aluno que mandou a seguinte questão. Determine qual função racional é apresentada no gráfico abaixo. Considera que ela apresenta as seguintes características, né? Então, ela tem essas 4 características, certo? Então, uma delas é que ela tem uma assíntota vertical em 5, tem uma assíntota vertical em 5, tem uma assíntota inclinada em y igual a x mais 4, tem raízes em menos 6 e 3, e tem um buraco em x igual a menos 4, tá? Então, vou botar aqui o OpenBoard, que é o programinha que a gente usa para escrever, né? Aí, vamos lá, eu vou anotar novamente essas coisas aqui. Ah, tem alguém aqui querendo entrar, pessoal? Só um momento. Pronto. Vamos anotar novamente aqui essas coisas. Assíntota vertical em x igual a 5. X igual a 5. Assíntota vertical. Tá balançando aqui ao mesmo. Estranho. Assíntota vertical. Tem uma assíntota inclinada, né? Em y igual a x mais 14. Y igual a x mais 14 tem uma assíntota inclinada, né? Assíntota inclinada. Tá. Aí tem raízes. Raiz igual a x a menos 6 e 3. E tem aqui outra coisa que é um buraco. Tem um buraco em x igual a menos 4. Aqui é raízes. Aqui é buraco. Tá. Aí vamos lá. Se aqui é um assíntota vertical, você tem que lembrar o seguinte. Que embaixo tem que ter no mínimo a função x menos 5. Ou pode ter algo do tipo x ao quadrado menos 10x mais 25. Ou pode ter qualquer outra aqui, contanto que uma das raízes que fica embaixo seja 5. Pode ter qualquer polinômio embaixo, contanto que uma das raízes embaixo seja 5. Certo? Então, essa assíntota vertical garante isso. Essa assíntota inclinada garante que a divisão do polinômio de baixo pelo polinômio de cima, o resultado é esse. E que o polinômio de cima é maior do que o de baixo em 1 grau. Tá? Então, por exemplo, se o de baixo for x ao cubo, o maior grau do polinômio, embaixo tem que ficar x ao quadrado. Só que aqui tem que ficar de um jeito que o resultado da divisão desses polinômios, o polinômio de cima pelo polinômio de baixo, um p de x dividido pelo q de x, tem que ser igual a x mais 4, x mais 14. Essa divisão. Tá? Tem que ser igual a isso, mais alguma coisa aqui que acaba sendo aqui um resto, né? Um r de x dividido pelo polinômio q de x. Só que o grau do polinômio r de x é menor do que o q de x, tá? Aí isso daqui não interessa muito. Tudo bem até aí? Deixa eu ver alguém foi que escreveram aqui. Como eu sei que é inclinada ou horizontal? Tá. Quando o polinômio de cima aqui, você tem uma divisão do polinômio, certo? Você tem uma função racional, ou seja, você tem um polinômio p de x em cima, um q de x embaixo. Se o grau desses dois polinômios forem iguais, você tem uma assíntota horizontal. Se o grau dos dois polinômios forem iguais, você tem uma assíntota horizontal. Horizontal não, horizontal. Tá? As raízes do polinômio q de x te dá uma assíntota vertical. Se o grau do polinômio de cima for maior do que o grau do polinômio de baixo, você tem uma assíntota inclinada. Tranquilo? Ou uma assíntota oblíqua. Repito, cara. Vamos lá de novo. Tu vai olhar o grau dos polinômios. Grau. Tá? Tu sempre vai olhar o grau. Quando o grau, né? Ou botar aqui o grau, vou definir esse grau como sendo
um G, tá? Então, eu estou dizendo para ti o seguinte, quando o grau do polinômio P é igual ao grau do polinômio Q, você tem uma assíntota horizontal. Uma assíntota horizontal. Quando o grau do polinômio P é maior do que o grau do polinômio Q, você tem uma assíntota, como é que ele chama? Oblíqua, né? Acho que esse é o melhor nome, né? Inclinada, quando a diferença desses graus é simplesmente 1. Aí você teria simplesmente uma assíntota inclinada, tá? Oblíqua não necessariamente é uma assíntota inclinada, né? Então aqui você pode ter uma assíntota oblíqua, uma assíntota inclinada, né? E depende dessa diferença, tá? Se a diferença aqui, se o grau do polinômio P for maior do que o grau do polinômio Q só em 1, aí você tem algo inclinado. Tranquilo até aí? Tá claro isso para vocês? Deu para entender até aí? Tá, e para resolver? Tá tudo bem, a gente vai chegar lá, viu? E a outra coisa que eu esqueci de falar é as raízes de que são assíntotas verticais, tá? As raízes de que são assíntotas verticais. Então vamos lá, vamos voltar aqui a questão, certo? Então, estou falando para vocês as raízes de que, uma das raízes de que, uma raiz de que, né, é 5. Como ele fala bem aqui, ó, certo? Assíntota vertical. Então, uma das raízes de que é 5. O que é que vai fazer? Nessa questão aqui, como eu te dei opções, o jeito mais fácil é você olhar para as opções e fazer uma comparação do que tem nas opções, né? Vamos lá, ó, tá aqui as opções. A primeira opção, ele colocou x ao quadrado mais 3x mais menos 18. Embaixo tem x ao quadrado também menos x mais 20. Veja que aqui você tem x ao quadrado, aqui você tem x ao quadrado, na opção A. X ao quadrado é o grau do polinômio de cima, x ao quadrado é o grau do polinômio de baixo. Então, se você olhar essa questão, você não tem uma raiz inclinada, uma assíntota inclinada. Você tem uma assíntota horizontal em 1, tá? Em y igual a 1, isso aqui você teria uma assíntota horizontal. Tá claro isso para vocês? Deu para entender isso aqui? Todo mundo entende isso aqui? Letra A. Por que não seria a letra A? Vamos olhar agora a letra B. A letra B, você tem x ao quadrado mais 3x menos 18. Você tem x ao quadrado menos 3x mais 18. É assim mesmo, é? Ou é o contrário? Mais 3x menos 18. Mais 3x menos 18. Mais 3x menos 18. Dividido por x menos 5. Aí você observa o seguinte. Aqui 5 é raiz. Então, você tem a primeira assíntota. 5 é raiz embaixo. Assíntota vertical. Aí você vai pegar esse polinômio de cima, vai dividir pelo de baixo, né? E o resultado dessa divisão, que vai ficar bem aqui, tem que ser igual a x mais 14. Vamos ver se isso é verdade. Aí você vem aqui, ó. Aqui tem x ao quadrado, aqui só tem x. X ao quadrado, aqui só tem x. Para chegar a x ao quadrado, você bota x. X vezes x, x ao quadrado. Né? O sinal para cá é positivo, só que quando ele vem para baixo, ele troca o sinal. Então, ficaria aqui menos x ao quadrado. X vezes 5 dá 5x. Está negativo. Então, quando você vem para cá, troca o sinal. Então, ficou mais 5x. Né? Dividido isso aqui, então vai dar 8x menos 18. Ó, você observa que aqui tem um 8. Você vem bem aqui e coloca o 8. Só que tem um 8x. Você vem aqui e só coloca o 8 só. Né? Porque 8 vezes x dá 8x. 8 vezes x dá 8x. Positivo, vem para cá. Vem para cá, negativo. Então, ficaria menos 8x. 8 vezes 5 dá 40. Negativo, vem para cá, positivo.
mais 40. Então, sobrou aqui 40 menos 18 dá 22. Certo? Ou seja, esse termo aqui você pode escrever isso como sendo x mais 8 mais 22 dividido por x menos 5. Repare que a assíntota inclinada é x mais 8 e não x mais 14. Tá claro para todo mundo? Deu para todo mundo entender isso? Cadê vocês aqui? Repito, cara. Qual a parte que você quer que eu repita? Que seja repetida? Tudo? Da divisão, né? Tudo bem, vamos lá. Você tem o polinômio x ao quadrado mais 3x menos 18. Você vai dividir esse polinômio por x menos 5. Aí tu vai olhar, né? Tu vai olhar aqui esse polinômio. Tu sempre vai olhar o seguinte. Qual o termo que tem aqui? Qual o termo que tem aqui? Aqui tem x ao quadrado. Aqui só tem x. Né? Então, se você pegar esse cara, x ao quadrado, dividir por x, o resultado é x. Então, para você observar, esse resultado aqui é o que falta aqui para poder completar esse último aqui. Você sempre vai completar esse último aqui, o maior grau. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes x, né? X vezes x, x ao quadrado. Tá positivo, né? Aí tu vem para cá, ele troca o sinal. Então, ele vai vir negativo. Deu para entender até aqui? Pode ligar o microfone, tá? Sim, né? 5 x vezes 5, ó, você tem menos 5 vezes x, dá menos 5x. Quando tu sai daqui, ó, x vezes 5, 5x, tá negativo. Mas quando tu sai daqui para cá, vem positivo. Então, ficou 8x, ficou 5x. Aí você vai fazer a soma aqui, esse cara com esse cara desaparece. Aí ficaria 3 mais 5, 8, 8x. E sobra o 18. Você vem aqui e coloca o 18. Aí aqui você observa que ele tem 8x. Certo? Tem 8x. Se você pegar esse cara aqui e dividir por esse, 8x dividido por x, né? Esse resultado é 8. Então, tu vem aqui e tu coloca mais 8. E o sinal que tiver aqui, tu coloca aqui, ó. Aqui tá positivo, então aqui tu vai colocar positivo. Se tiver negativo, tu vai colocar aqui negativo. Tranquilo? Deu para entender? Eu não entendi não, professor. Tá. Vamos fazer outra divisão, cara. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o polinômio aqui, ó. X ao cubo mais 3x menos 1. Dividido por x mais 1, por exemplo. Tá? Qual o primeiro termo que eu tenho que colocar aqui? É x Por que seria x? para tirar do ao cubo ali. E quanto é x vezes x? X ao quadrado. X ao quadrado. Mas lá está o cubo. Então teria que colocar qual? X ao quadrado para somar com 1 de lá e dar o cubo. Isso. E qual o sinal que tem aqui, né? Positivo. O sinal que tem bem aqui. Sim. Então aqui também tem que ficar positivo. X ao quadrado vezes x. Quanto é? X ao cubo. X ao cubo. Positivo. Veio para cá, vem negativo. Então, Por que troca o sinal? Que eu confundi um pouquinho. Por que troca o sinal? Cara, eu nunca pensei por que troca o sinal. Boa pergunta. Por que troca o sinal? Eu sempre fiz isso e nunca pensei por que troca o sinal. É sério? Sério, eu nunca pensei não sobre isso, não. Por que... Cara, eu não... Assim, eu não... Eu sei por que tem que trocar, né? Porque você vai cancelar esses dois caras, né? Esse x ao cubo com x ao cubo você tem que cancelar, você tem que fazer desaparecer. Então, você desaparece com essa troca de sinal, né? Agora,
por que que troca, o porquê de trocar, eu não sei te explicar isso, de onde foi que veio isso, entendeu? Esse é o ponto. Entendi. Eu sei que tem que trocar por conta que você vai fazer esse x ao cubo aqui, ó. Quando você somar, esse x ao cubo aqui tem que desaparecer. Sempre esse cara que está aqui, que tem o maior grau, vai desaparecer, né? Se você continuar aqui de polinômio, por exemplo, aqui você vai ter x ao quadrado vezes 1, dá x ao quadrado, positivo. Vem para cá, negativo. Aí agora tu faz a soma de todo mundo. Ou seja, esse cara cancela, né, ó. Aí ficaria menos x ao quadrado mais 3x menos 1. Tranquilo até aí? E professor, não tinha que dividir, não, o x pelo x da quinta ali. Aí fica x da quarta. Por que que x ao cubo? Por quê? Aqui é x ao cubo. Aí é? É ao cubo, né? A quinta não. Ah, tá. É um erro de escrita, né? De entendimento da letra do professor. Caligrafia, então. Caligrafia, vamos dizer assim. Ó, porque x ao cubo dividido por x, né? Como você mesmo colocou, isso aqui dá x ao quadrado, não é? Tá aqui o x ao Certeza. quadrado. Aí esse cara aqui dividido por x dá quanto? Menos x ao quadrado dividido por x dá quanto? Menos x. Menos x. Aí tu pega esse menos x, tu coloca aqui, ó. Menos x. Menos x vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Vem pra cá, trocando o sinal. Então vai ficar x ao quadrado. Tranquilo até aí? Como é que é aí? Menos x vezes x dá quanto? Menos x ao quadrado, né? Menos x ao quadrado. Troca o sinal, ficou x ao quadrado, correto? Sim. Menos x vezes 1. Menos x. Troca o sinal, ficou mais x. Beleza pura até aí? Certo. Né? Aí se você vai agora, você vai olhar, esse cara cancela com esse cara. Sobrou quem? 4x menos 1. Quanto é 4x dividido por x? 6x. Ah, é 4. Então você bota aqui mais 4. 4 vezes x, 4x. 4x positivo, vem para cá, menos 4x. Tranquilo até aí? E aí, professor, essa operação, ela pode ser, por exemplo, se eu posso achar ela em livros de polinômios, né? Que fala sobre Pode. polinômios e tal. Tá Pode. certo. Pode. Essa operação você pode achar ela naquele livro de matemática elementar, do Geucese, eu acho. Você pode achar ela em outros livros também. Mas Beleza. tem um livro da Demano também, que é mais voltado para computação. Tem outros livros aí que você pode achar essa divisão. Tem um livro da coleção Shaw, né, que é bem interessante. Enfim. Beleza. Eu entendi Beleza, em né? partes. Só teve algumas partes que eu me perdi um pouco, mas acho que é porque eu tenho que quebrar um pouquinho a cabeça, revendo e tal. Depois eu vou rever aqui a aula. Pronto. Matemática no fim das contas, cara, também tem uma parte dessa parte algébrica, que essa parte que você está vendo aqui, né, é uma parte algébrica. Não é de teoria, tá? É algébrica. Quando se fala em parte algébrica, você tem que praticar, não tem jeito, tá? Então, matemática se resume muito a isso, a você fazer, ter esse momento de você praticar, de você resolver exercício, né? Vocês vão fazer daqui a pouco uma disciplina chamada álgebra linear, né? Essa disciplina, aqui tem um teor de abstração bem maior, né? O que é esse teor de abstração? Lá nessa disciplina vocês vão ver uma coisa chamada espaço vetorial, né? Vocês vão ver uma coisa chamada subespaço, transformação linear, né? Base, entre outros conceitos que são conceitos abstratos da matemática, né? Vocês vão ver isso, vocês da computação, vocês vão ver isso, né? Dependência linear. Vocês vão ver, por exemplo, que a pesquisa do Google está relacionada com a álgebra linear, né?
Ele constrói um alto valor e um alto vetor a partir da pesquisa que se faz, né? Então, vocês vão perceber esse tipo de coisa, mas é uma matemática um pouco mais abstrata. É diferente da matemática por cálculo, que você está vendo muito a teoria básica que você deveria ter visto no ensino médio, mas de uma forma de praticar, tá? Aqui, não necessariamente vai ser somente praticar. Aqui você vai ter definições, né? E você vai ter que aplicar as definições para demonstrar que tal ambiente é um espaço vetorial, que tal ambiente é um subespaço, que aquilo faz parte da transformação linear, né? São vários termos que acontecem, são várias coisas que acontecem que vai te assustar nesse sentido de ser um pouco mais abstrato, tá? Não é mais aplicado, é um pouco mais abstrato. Que tu tem que aplicar a definição, tu tem que acreditar que a definição é um pressuposto, pressuposto sempre verdadeiro, né? Tu vai ter que aplicar aquela definição e, a partir dela, desenvolver todo o resto. Isso é bastante interessante e, ao mesmo tempo, é um pouco mais complicado para quem está começando, tá? Então, vocês vão ter essa disciplina de álgebra linear, vocês vão ter também uma outra disciplina que vai exigir de vocês esse conhecimento semestre que vem, esse conhecimento um pouco mais abstrato, que é a disciplina de matemática discreta, tá? Aí essa disciplina de matemática discreta também vai atacar nessa parte um pouco mais abstrata. Tanto é que a disciplina que vocês estão vendo hoje também, como tantemente com pré-cálculo, é a chamada matemática básica. A matemática básica, supostamente, é para vocês terem visto conjuntos, para vocês terem visto probabilidade, né? Uma introdução à análise combinatória, que eu acho que o melhor livro é esse livro aqui, é isso, é o livro do Análise Combinatória e Probabilidade, do Augusto César. Tá aí na internet esse livro, é tranquilo, muito bom, né? E vocês é para ter visto também, ainda nessa disciplina, uma coisinha chamada relações, né? Aí, quando você vê relações, você vai perceber que uma função, na realidade, pode ser definida como sendo um caso singular de uma relação, né? Isso é muito interessante também. Mas, enfim, isso, quando você está vendo relações, conjuntos, você vai ver algumas coisas que são definidas e aí você constrói todo o resto a partir da definição, tá? Isso é um pouco mais abstrato também. Mas, enfim, já aqui no pré-cálculo, o que tu vai ver, as ideias que tu tá tendo, são ideias de praticar, de como fazer as coisas de forma prática, ou seja, ideias algébricas, tá? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Voltando aqui à questão. Professor, só uma dúvida com a divisão. Por que só divide pelo X? Só divide pelo X ali porque era tinha mais um ou... Porque você sempre divide pelo maior grau, pelo polinômio de maior grau aqui, né? O que tem o maior grau aqui, certo? Você só pega um deles, o que tiver o maior grau. Tranquilo? Tranquilo. Se aqui tiver, por exemplo, uma função do segundo grau, né? Ou um polinômio de segundo grau, x ao quadrado, mas não sei o que, você vai dividir por x ao quadrado. Você sempre divide só por um que tem o maior grau, beleza? Mas os dois estão elevados a 1 aí. Aí eu escolho? Qual os dois? Não, os dois são como... não, esquece. Tá, entendeu, né? Aqui você tem x e você tem mais um. O grau é o grau do x. Aqui é 1, x elevado a 0. Então, o grau maior é 1. Não é isso? Isso, entendi. Pois não, a outra pessoa ia falar aí. Fui eu que fiquei bugado aí esse negócio. Aí eu disse negócio e eu consegui coisar aí, entendeu? Eu acho que eu entendi, cara. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Então, voltando lá à questão, pessoal. Quando você pega lá, uma das opções lá, ele deu isso dividido por isso. Você pega, veja que a assíntota inclinada é x mais 8. Só que a assíntota inclinada que ele quer é x mais 14, não x mais 8. Então, você já descarta o item B. Né? Aí, voltando lá para a questão, o item B foi descartado.
O item C tem isso aqui, ó. Aí você olha. Aí se você olhar aqui, ó, você vai ter x ao quadrado vezes x. No fim das contas, o produto dessas duas coisas dá x ao cubo. Só que x ao cubo dividido por x menos 5, né? Ou seja, você tem um polinômio de grau 3 e um polinômio de grau 1. Essa diferença é para gerar um polinômio de grau 2. Essa divisão é para gerar um polinômio de grau 2, tá? Então, você vai descartar a letra C também, porque o polinômio que ele quer que gere essa cinta é um polinômio de grau 1. Todo mundo entendeu isso? Tá claro isso para vocês? Por que que a gente cancela essa letra C? Assim que resolve, tipo um polinômio, tem que dividir ele. Para encontrar a cinta, você teria que dividir ele. Ó, porque aqui você Divide tem... isso aí, se encontrar assim, tá? Divide e você encontra a cinta, exatamente. Ó, vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado. Vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado mais 10x. X ao quadrado mais 10x mais 24. Mais 24, né? Vezes quem? X menos 3. X menos 3, tá? Dividido por quem? Aí aqui, x menos 5. X menos 5. Se você olhar, então, esse produto aqui, primeira coisa que você faz esse produto, certo? Você tem aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 24, x menos 3, certo? Isso aqui vai ser igual x ao quadrado vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes 3 menos 3x ao quadrado, 10 vezes x dá 10x ao quadrado, 10 vezes 3 dá menos 30x, 24 vezes x, 24x, e menos 24 vezes 3. 24 vezes 3 dá 72. Né? Então, isso aqui vai ser igual a x ao cubo, mais 7x ao quadrado, 7x ao quadrado, menos 6x, menos 72. Todo mundo entendeu isso aqui? Como foi que chegou esse resultado ali, né? Esse resultado aqui, x ao cubo, mais 7x ao quadrado, menos 6x, mais menos 72. Tá claro isso para vocês? Professor, se tiver duas assíntotas, como é que eu vou descobrir o resultado? Se só sai um. Tinha duas assíntotas. Se Mas tiver pode... duas assíntotas, na de horizontal e a vertical. Não tem problema. Pode ter a horizontal e a vertical. Aqui tem uma vertical, tá vendo? Ó? Em x igual a 5 tem uma vertical. Certo? Agora, se vai ter também uma horizontal, aí essa horizontal, como é que você vai definir? Se tem uma horizontal ou se tem uma assíntota oblíqua? É pela divisão dos polinômios de cima pelo de baixo. Aí você descobre qual é essa assíntota, entendeu? Por que que o de baixo é vertical mesmo? Porque é o valor que x não pode assumir. De baixo. X não pode assumir. Se x for igual a 5 aqui, você teria uma divisão por zero. Você não tem como dividir nada, qualquer coisa por zero. Você tem como dividir qualquer coisa por zero? Por exemplo, quanto é 10 dividido por zero? Você não sabe, é uma incerteza, uma divisão por zero, certo? Não está definido. Então, você tem que assumir que esse negócio de baixo aqui tem que ser diferente de zero. Aí, se ele for diferente de zero, quando você vai fazer o gráfico, o x não pode assumir o valor de 5. Ele não pode assumir o valor de 5. Significa dizer que ele pode ser muito próximo de 5, mas ele não é 5. Né? Ele não pode assumir esse valor. Então, veja, quando você desenha um gráfico, se x não pode assumir o valor de 5, você vem aqui e registra o 5. Aí, ó, ele não pode assumir o 5. Então, é como se você estivesse dizendo, ó, esse daqui é o meu limite. Certo? Eu posso chegar perto, mas eu não posso ultrapassar. Eu não posso em nenhum momento assumir esse valor. Se eu ultrapassar, bem aqui é um buraco. Então, aqui vai ter um buraco. Porque aqui, nesse ponto, x igual a 5, a função não pode assumir esse valor. Entendeu? E normalmente não ultrapassa. Normalmente acontece o seguinte. Normalmente acontece de ter uma função assim, ou qualquer outro jeito, né? Ou assim, né? Mas ele fica próximo, tal, mas ele nunca assume esse valor. Entendeu aí?
Entendi, mas eu não entendi por que que é vertical. Sendo que podia ser horizontal também, isso aí. Não? Tá, vertical porque é o valor que x não pode assumir. Não é o valor que y pode assumir. Quando você delimita x, aqui é um valor x, você está pegando uma vertical. Ó. Tá vendo? Se você delimitar um y, você está pegando algo horizontal. Tá vendo? Entendeu? Verdade. E pessoal, não podia ter não assim tudo vertical para baixo, não? Então, Pode ter também para baixo, não tem problema nenhum, não, porque eu só fiz de desenho para cima, né? Mas pode ser assim, ó. Pode ser assim também. Tranquilo? Aqui tá pode ser bom. assim. X1, X2. Belezinha? Show de bola, né? Então, pessoal, a gente tem esse polinômio aqui. Aí eu vou pegar agora esse polinômio. 7x ao quadrado menos 6x menos 72. E vou dividir por x menos 5. Né? Então, essa divisão aqui, ó, vocês vão perceber que aqui está x ao cubo, aqui está x. Quanto é x ao cubo dividido por x? E aí, galera, quanto é x ao cubo Quadrado. dividido? X ao quadrado, né? Então, você vem aqui e coloca x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao cubo, positivo, vem para cá negativo, então ficou menos x ao cubo. X ao quadrado vezes 5x dá 5x ao quadrado, está negativo, vem para cá, positivo, mais 5x ao quadrado. Né? Agora, essa soma aqui, você percebe que cancela esse cara com esse cara. 7 mais 5 é 12, então vai ficar 12x ao quadrado, menos 6x, menos 72. 12x ao quadrado dividido por x dá quanto? 12x. 12x. Aí tu vem bem aqui, tu coloca, tá positivo, então tu coloca 12x. 12x vezes x dá 12x ao quadrado. Positivo, vem para cá, negativo, então vai ficar menos 12x. 12x vezes 5 dá 60, né? 12 vezes 5 é 60, então vai ficar 60x. Tá negativo, vem para cá, positivo. Então ficou 60x. É isso mesmo? 12 vezes 5, 60. Isso, está negativo, vem para cá positivo, né? Esse 12x ao quadrado cancela com esse, isso mais isso dá 54x positivo, menos 72. Quanto é 54x dividido por x? E aí, galera, quanto é 54x dividido por x? 4. 54. Você vem aqui e coloca 54. 54 vezes x dá 54x, vem para cá, ficaria negativo, menos 54x. 54 vezes 5, isso aqui dá um 270, né? Aí ficaria mais 270, né? Cancela esse cara com esse cara. Isso aqui menos 70 dá 198, né? E 198 não dá para dividir, ó. Então isso aqui é o resto. Certo? Então isso aqui vai ser igual a x ao quadrado mais 12x mais 54 mais o resto, que é 198, dividido por x menos 5. Veja que a assíntota gerada é de grau 2. Por quê? Porque a diferença desse daqui, ó, que tem grau 1 e aqui tem grau 2, e está fazendo um produto. Então, o grau geral é 2 mais 1, é 3, né? Se o grau de cima é 3 e o grau de baixo é 1, a diferença é 2. Então, você vai gerar uma assíntota de grau 2, certo? E não uma assíntota, como a questão queria, de grau 1. Tranquilo? Tá claro para todo mundo isso até aí? Assim, o grau define a inclinação dela. Define o tipo da assíntota, exatamente. Se a assíntota vai ser inclinada ou se a assíntota vai ser tipo uma parábola ou coisa desse tipo, entendeu? Mas depois que faz a divisão, é? Consegue Aí ver? depois que faz a divisão, consegue ver. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, para ti, aqui, ó, a gente ver, né, que você tem aqui f de x
igual, por exemplo, né? É igual, aí vamos lá, é x ao quadrado mais 10x, não é isso? Mais 10x mais 24, x menos 3, isso tudo dividido por x menos 5. Né? Aí, se você observar, aí agora eu vou botar aqui, essa daqui mesmo, é uma coisa mesmo. É essa função mesmo? Deixa eu ver lá. Que eu coloquei. Mais 10x, x menos 3, tá certo? X menos 5, x menos 3, x menos 5. Tá certo. Tá. Deixa eu... Aí agora eu vou botar só a assíntota, certo? Que é uma g de x. Só da assíntota. Veja, uma g de x é igual... Qual foi a assíntota mesmo que a gente encontrou lá? Foi x ao quadrado mais 12x mais 54. X ao quadrado mais 12x mais 54. Aí, aqui, cadê? Olha o que é que acontece aqui, ó. Se você observar, tá aqui a assíntota, ó. Repara que a função em verde é a função f, é a tua função. Essa daqui é a assíntota. Olha o que acontece com a tua função verde, ó. Ela sempre chega muito próximo da assíntota, mas nunca encosta, ó. Tá vendo, ó? Sempre chega muito próximo da assíntota, mas nunca encosta. Certo? E tem outra assíntota aqui, que é x igual a 5. Né? Então, se você tiver aqui, pegar o ponto igual a 5, tá aqui o 5 aqui, ó. Essa reta aqui, certo? Se você olhar aqui, né, eu vou até botar uma reta aqui, 5. Aqui, ó. Se você olhar... Opa, eu botei outra reta aqui, foi sem querer. Se você olhar aqui, ó, essa reta aqui, ó, de A a B é a reta da assíntota vertical, certo? Olha o que é que acontece com a tua função. Ela sempre chega muito próximo, muito próximo, muito próximo, muito próximo, mas se você dá um zoom, sempre tem uma diferença entre elas. Ela nunca encosta, certo? É como se você estivesse vendo igual, mas ela nunca encosta. Aí veja que a tua função, ela tem isso, acontece isso aqui, essa função aqui, acontece isso aqui. Se você olhar lá para cima, ainda, aparece outra função aqui, depois da assíntota, ó, x igual a 5, ó, tá vendo? Depois da assíntota. Então, uma antes da assíntota, você tem, é como se você tivesse um gráfico antes da assíntota, um gráfico depois da assíntota. Deu para entender? Eu não tô entendendo, tipo, esse negócio de assíntota. Quando você dá a equação, né, da função, beleza, tem um x em cima e um embaixo. E a partir daí que eu faço a assíntota, É a partir do momento que você tiver aqui, ó, a função que está embaixo define a assíntota vertical. Toda vida que você tem uma assíntota vertical, você tem que pensar, o x não está definido naquele ponto, a função não está definida naquele ponto. Então, ela não pode assumir esse valor em nenhum momento desse ponto. Existe um gráfico antes da assíntota, existe um gráfico depois da assíntota. Entendeu? Existe uma função antes da assíntota, existe uma outra função depois da assíntota. Mesmo que seja a mesma função, mas são duas cores distintas. O que está antes da assíntota e o que está depois da assíntota. Tranquilo? que é o de cima é o quê? Ó, o Q de x, que é o de baixo, certo? Define a assíntota vertical. Quando você tem uma assíntota vertical, você tem dois gráficos. Você tem um gráfico do lado direito da assíntota vertical, você tem um gráfico do lado esquerdo da assíntota vertical. Tranquilo?
Acho que sim. Pronto. E o outro detalhe é o seguinte, se você tem uma assíntota vertical e você tem uma assíntota oblíqua, repara o que é que acontece com a tua assíntota oblíqua. Daqui tua assíntota oblíqua, essa função de segundo grau em azul. Né? A função em verde aqui, ó, nessa parte aqui, ela fica entre as assíntotas, a assíntota vertical e a assíntota oblíqua. Já essa outra função aqui, ela também fica entre as assíntotas. Ó, essa outra aqui também fica entre as assíntotas. No lado positivo, ela está entre a assíntota oblíqua, mas quando você vai olhar para baixo, ela está entre a assíntota vertical. Tá vendo? Ó? Tranquilo? Deu para entender? É sempre assim? Não, não é sempre assim. Mas sempre vai ter uma função que está definida do lado de lá e do lado de cá. E ele sempre vai, se você tiver uma assíntota oblíqua, ou a assíntota inclinada, ou uma assíntota vertical, significa dizer que quando o x é muito grande, aquela função está tendendo para aquela assíntota. Tá bom? Então, quando você está pegando x maiores, você está pegando que aquela função está tendendo aquela assíntota. Deixa eu colocar outra função aqui, cara. Vamos pegar aqui outra função aqui. Tá aqui essa, x ao quadrado mais 3x menos 18. Essa parte de cima aí é horizontal, né? Já que a de baixo é vertical. Ó, x ao quadrado. Vamos pegar aqui mais 3x mais ao quadrado mais 3x menos 18. Barra. Aqui tem x ao quadrado menos x ao quadrado menos x mais 20, certo? Se você olhar essa função aqui, x ao quadrado menos x mais 20, se ela tiver raízes, as raízes dessa função serão as assíntotas verticais. Tranquilo? As raízes da assíntota x ao quadrado menos x mais 20 são as assíntotas verticais. Se ela tiver raízes, aí vamos olhar se ela tem raízes. Como é que você faz para olhar se ela tem raízes? Primeira coisa, calcular o delta. Né? Delta seria b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Repara que o delta vai dar negativo, né? Porque você tem 1 menos 80. Deu negativo. Se dá negativo, significa dizer o quê? Não possui raízes reais. Que não possui raízes reais. Se não possui raízes, significa dizer o quê? Que você não tem assíntotas verticais. Aí agora veja o seguinte, ó. Eu vou mudar um sinal. Vou mudar um sinal. Certo? Mudei um sinal. O gráfico da função mudou completamente. Mas vamos ver o que foi que aconteceu com o delta. O delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, vezes o valor do C, que é menos 20. Certo? Ou seja, isso aqui vai dar 1. 4 vezes menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Então, o resultado deu 81. Né? Aí você observa, ó, o delta é maior que zero. Se o delta é maior que zero, o que é que significa dizer? Possui duas raízes reais. Possui duas raízes reais, né? Se possui duas raízes reais, então você tem duas assíntotas verticais, né? Quais são essas assíntotas verticais? Você teria que encontrar quem seria o x aqui, né? Qual seria esse valor? Delta deu 91, 81, não foi? Então, x seria igual a menos b, que dá 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 81 é 9, né? Dividido por 2. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2 dá 5, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, as raízes estão em menos 4 aqui e em 5 aqui. Tá. Aí vamos lá, vamos traçar aqui retas aqui, menos 4 e 5, só para garantir. Né? Só para garantir que a gente está certo. Aqui tem 1 ponto e 4.
aqui, estou traçando aqui retas aqui em 4 e 5. Pronto. Se você observar, então, ó, tem uma função antes da primeira assíntota vertical, tem uma depois da primeira assíntota vertical, tem uma depois da segunda, tem uma antes da segunda assíntota vertical e tem uma depois da segunda assíntota vertical. É como se você tivesse três gráficos, né, no fim das contas, né? O que tem antes, o que tem entre, o que tem depois. Aí você fala para mim, mas professor, você não disse também que tinha uma assíntota horizontal com os polinômios eram iguais? Não foi isso que eu disse a vocês? Né? Ó, os polinômios aqui são iguais. Se eles são iguais, ele tem uma assíntota horizontal. O que você vai fazer? Qual é a razão aqui, ó, de x ao quadrado dividido por x ao quadrado, né? 1. Então, y igual a 1, tá aqui, y igual a 1. É para ter uma assíntota horizontal, né? Certo? Aí você vem bem aqui, ó. Aí, o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar aqui. Tu vem bem aqui, ó. Para x grande, quando tu tá aumentando o x, olha o que acontece desse lado, ó. Tá tendendo a assíntota horizontal. O que é que acontece do outro lado? Ó, x grande tá tendendo a assíntota horizontal. Para x grande. Tá claro isso para vocês? Deu para entender isso? E aí, pessoal? E se tiver mais de 2 graus ali no polinômio de cima, como é que faz para resolver então? Tinha 3 aqui? 3, 4, 5, 8, 10. Se tiver aqui 5, assim, né? É isso que você está dizendo? É, sim mesmo. Pronto. Qual a diferença entre esses dois caras aqui? De polinômio de cima pelo polinômio de baixo. É o grau, não? É, o grau, qual o grau que tem a diferença aqui? É o 5 ali também. É 5, aqui também 5, também aqui? Não, Pronto. Qual a diferença entre x à quinta e x ao quadrado? é 3. É 3. Então, a assíntota que você espera que tenha é uma assíntota ao cubo. Se você for considerar aqui, ó, né? Aí, quando você for fazer o polinômio, o gráfico, vai aparecer em algum momento esse x ao cubo. Agora, aqui não dá para ver tão bem, não, porque a gente teria que fazer essa divisão, tá? Não. Porque essa parte do gráfico que fica entre as raízes, ela cortou o 1, mesmo ele sendo assíntota horizontal. Porque não tem problema cortar a assíntota horizontal, certo? Na assíntota horizontal é só quando o x tende a muito grande, entendeu? Então, no caso, é um valor para o x, né? É, para o valor para o y, só que esse y ele pode assumir aquele valor, né? Só que acontece, ele tende aquele valor quando o x é grande. Ah, Entendeu? Ele tende aquele valor quando o x é grande, é diferente. Então, quanto maior for o x, o y vai ser aquele valor. Ele tende a ser aquele valor. Entendeu o que eu mas no quero dizer? caso, sim, sim. No caso, a assíntota horizontal é quando o x não, basicamente nunca vai ser aquele valor, né? Ele vai tender. Ele vai tender aquele valor, a assíntota horizontal. O y vai tender aquele valor quando o x é grande. A assíntota horizontal. A assíntota vertical, Ah, ele o nunca vai... y, né? Ah, É, tá, o y. a assíntota vertical. Você tem um valor para x, que é aquele valor, e o y nunca vai ser aquele valor. Ah, tá. Não é que o gráfico da função nunca vai passar por aquele valor, entendeu? Entendeu? Pronto. E o que seria buraco? O que seria buraco? Pronto, aí, cara, vamos lá. Como é que eu posso dizer para ti? Buraco é como se você estivesse para mim dizendo para mim, é um ponto de descontinuidade, é um ponto onde a função ela não existe. O gráfico ele pode vir aqui, você pode passar aqui. Aqui você tem um buraco, e acontecer isso aqui. Esse ponto aqui, a função ela não está definida, certo? Nesse ponto aqui, tá? Aí vamos ver lá qual é a resposta do problema lá, que você vai entender melhor, porque esse tipo de coisa é sempre visual, certo?
Se você pegar aqui aquele problema de novo, voltando aquele problema, né? Eu já expliquei por que não é a letra C, certo? A letra C eu já expliquei, né? Qual a diferença desses dois caras aqui mesmo, hein? Tem um menos 30 aqui, né? E o outro é mais 24. Vamos botar aqui esse daqui agora, x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos x mais 20, certo? Cadê aqui? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. É essa função aqui, né, de cima, x ao quadrado mais 10x mais 24 vezes x menos 3, né, dividido por x ao quadrado menos x mais 20, acho que é assim, né? Deixa eu ver aqui. X ao quadrado menos x mais 20. Rapaz, a gente acabou de fazer. Essa função não tem buraco em x igual a 4, não. Menos 4, não. Essa daqui tem. Do 30, essa aqui tem. Tá. Agora eu fiquei perdido. Se isso aqui fosse negativo, tudo bem. Aí teria um buraco. Esse aqui tem esse erro de negativo aqui. Por que vai ter um buraco? Porque olha assim, embaixo aqui, você tem x ao quadrado menos x menos 20, certo? Se você tirar as raízes aqui, dizer que isso aqui é igual a zero, as raízes disso aqui é x igual a menos b, que seria 1, menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que a gente já fez o delta aqui, que foi 81, né? Esse delta aqui, dessa função, dividido por 2. Você obteve que foi 1 mais 9 dividido por 2, que dá 5. 1 menos 9 dividido por 2, que deu menos 4. Então, você obteve essas raízes. Se você substituir lá naquela primeira função lá, x ao quadrado mais 10x mais 24, igual a zero, né? Se você olhar essa função aqui, você tem x ao quadrado mais 10x mais 24 igual a zero. Aí, essa função tem x igual a menos 10, mais ou menos a raiz de 100, menos 4 vezes 1 vezes 24. 4 vezes 24 dá 48, 48 com 48 dá 96, tá? 100 menos 96 dá 4, significa dizer que esse x ali vai ser igual a 10, menos 10 mais 4 dá menos 6, então isso aqui dá menos 3, menos 10 mais ou menos 4 dividido por 2. Isso aqui vai dar x igual a menos 10 mais 4, isso aqui dá menos 10 mais 4, isso aqui dá menos 6. Menos 6 dá menos dividido por 2, isso aqui dá menos 3. Menos 10 menos 4, isso aqui dá menos 14. Menos 14 dividido por 2, isso aqui dá menos 7. Tá, essa função aqui também não tem buraco. Para ter buraco, significa dizer que essa função aqui de baixo tem a raiz igual à função de cima, certo? Aí, se você pegar lá a próxima lá, x ao quadrado, deve ter sido por isso que o menino, mais x menos 30, x ao quadrado mais x menos 30, x menos 3, dividido por x ao quadrado, menos x menos 20, menos x menos 20. Tá, esse aqui tem raízes, a gente já sabe que embaixo, o Q de x ele tem raízes que são menos 4 e 5, a gente já sabe disso. Em cima, a gente sabe que ele vai ter uma raiz aqui, que é x ao quadrado mais x menos 30. Isso aqui vai ser igual a zero. Aí significa dizer que x é igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 30, dividido por 2. Então, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 121, né? Que é 4. Opa, faltou aqui o menos aqui. Esse menos do menos 30, o menos com menos dá mais. 4 vezes 30 dá 120, com 1, 121.
Raiz de 121 é 11. Aí, então, vai ficar menos 1 mais ou menos 11 dividido por 2. Menos 1 mais 11 dá... Menos 1 mais 11 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Menos 1 menos 11. Menos 1 menos 11 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Tá. Aí repara que você tem aqui, ó, 5 e 5. A raiz de cima é igual a 5, a raiz de baixo é igual a 5. Tá tranquilo, não dá? Deu para entender isso, né? Que a raiz de cima é igual a 5, a raiz de baixo é igual a 5, não é? Sim. Pronto. Então, significa dizer o seguinte, quando você tem que a função de cima tem a mesma raiz que a função de baixo, esse ponto é um buraco. Certo? Esse ponto é um buraco. Não é uma assíntota, é um buraco. Então, por exemplo, você poderia colocar aqui, ó, vamos lá. X ao quadrado. X ao quadrado. Me ajuda aí que eu não lembro mais, não. Qual é a função mais x menos 30? Significa dizer aqui, pelo que eu estou vendo aqui, a gente não tem a resposta correta naquela função. Mais x menos 30. E multiplica x menos 3 dividido por x ao quadrado menos x menos 20. Olha o que acontece com essa função. Ela passa em menos 6. Ela passa em 3 porque são raízes, menos 6 e 3. Mas ela não passa no 5. Essa função ela não passa no 5. Não é, não. E se ela passasse no 5, você passaria que no 5 não estaria definido, teria um buraco nesse 5. Né? Função racional, buraco. Esse aqui está explicando a raiz. Cadê aqui? Horizontal, vertical. Cadê o buraco? Aqui, buraco aqui. Isso aqui é um buraco. Não, isso aqui é de limites. Não. Não. Esse aqui é um ponto indefinido. É um buraco esse ponto indefinido aqui que ele colocou. Que é outro buraco, outro tipo de buraco. Deixa eu ver aqui no GeoGebra, mas quando x for igual a 5, o que é que você tem? Ele assume valores aqui. Não tem nada explicando direitinho. Em um furo no gráfico, certo? Assim, a função, vemos que denominador igual a 0. Mas em x igual a 3, notamos que tá. Ó, veja que essa função aqui especificamente, ele está definindo exatamente isso. Ó. Essa função aqui especificamente, que é x menos 2 dividido por x menos 2 vezes x mais 3, menos 3, né? Ele pega essa função ali, que é f de x igual a x menos 2 dividido por x menos 2 vezes x mais menos 3, né? Uma função simples. Você tem duas assíntotas, que é uma assíntota em x igual a 2 e uma assíntota em x igual a 3. Só que essa assíntota em x igual a 2, repara que tem em cima, tem a mesma coisa de baixo. Aí, como em cima tem a mesma coisa de baixo, dizemos que x igual a 2 ou x igual a 3, o denominador é igual a 0.
mas em x igual a 3, notamos que o numerador é igual a 1. Isto é, portanto, é uma assíntota vertical. Mas em x igual a 2, você teria uma definição do tipo 0 sobre 0, né? Então, há um furo no buraco em x igual a 2. É um furo no gráfico, né? É um furo no gráfico em x igual a 2. Tá claro isso para vocês? Quando a raiz de cima é igual à raiz de baixo do polinômio, né? A raiz do polinômio de cima é igual à raiz do polinômio de baixo, aí você tem um buraco. Belezinha? Certo. Uhum. Pronto. Aí essa questão aqui especificamente, cara, tá faltando aqui ó, uma resposta mais consciente do negócio. Porque ele fala que tem um buraco em menos 4. Então a raiz de baixo tem que ser igual à raiz de cima, né? No sentido de que tem que ter em cima, tem que ter menos 4, embaixo também tem que ter menos 4. O que eu vejo que tem menos 4 e menos 5 é a letra D aqui. Essa daqui tem letra D, certo? Só que é o seguinte, ele tá aqui, você tem x mais 3, ó, tá vendo aqui? Ó? Então, uma das raízes é x igual a menos 3. Tá, vamos olhar lá. X igual a menos 3, não, tem dizendo que é 3. E aqui tem dizendo que é menos 3. Ah, eu botei tem razão, eu botei errado lá no GeoGebra, né? Aqui é mais 3, aqui eu botei lá, foi menos 3. Tem razão, mas vou ajeitar isso. Aí essa daqui, ó, repara que essa aqui tem como raízes 5 e menos 6. Né? Aí embaixo tem raízes 5 e menos 4. Então o buraco era para ser em 5 e não menos 4. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui, esse aqui for mais, aqui, que eu errei lá, né? Que é mais. Aqui acontece isso aqui, ó. Né? Tá aqui a função. Aí você pergunta, cadê o y igual g de x? Vou botar aqui g de x igual a x mais 14. O que acontece com isso aqui? Tá lá não sei aonde, ó. Mas se você olhar quando o x é muito grande, o que é que acontece com ela? Ó? O x está tendendo a ela, tá vendo? Tá tendendo essa reta. Mas quando o x é muito grande. Para x pequeno, isso aqui não acontece, não. Somente para x muito grande. Poderia ser outra também, cara. Aqui tá. Poderia ser uma que passa bem aqui. X mais 14. Vamos botar aqui x mais 7 aqui para ver uma coisa. Não, ainda não é. X mais 7. Acho que seria mais conveniente ser x mais 5. Mais 3 também não vai. Mais 5. Essa daqui seria mais conveniente. Essa daqui mesmo, a assíntota vertical. Ou seja, está aparecendo essa daqui que não tem a resposta correta. Essa função. Está aparecendo que não tem a resposta correta. Essa daqui, se a letra D não é, né, porque o buraco seria em 5. Além do buraco ser em 5, a assíntota seria x mais 5. Essa daqui, o buraco não existe, porque não tem raízes embaixo, certo? Não tem nem assíntota vertical, porque as raízes de baixo, o delta é menor que 0, então não tem assíntota vertical, a letra E, tá? A letra C, a diferença entre essas dois polinômio de cima pelo polinômio de baixo é x ao quadrado, ou seja, a assíntota é uma assíntota oblíqua, não é uma assíntota inclinada, né? E a letra A e B também a gente já descartou, por alguns motivos, certo? Caramba, macho. Então essa questão aqui precisa ser consertada. E aí, pessoal, entenderam? Tá claro para vocês? Deu para entender? Sim. Sim, né? Pronto. A aula de hoje, eu tinha outras coisas para mostrar para vocês, mas não vai dar tempo mais não, tá? Que seria essa parte de gráficos de uma função, logaritmo e fazer essa discussão. O que é que eu vou fazer?
mais tarde eu vou dar aula para outra turma, aí eu vou dar aula em cima dessa parte gráficos de uma função logarítmica, tá? Aí eu vou disponibilizar essa aula que vai ser gravada de mais tarde também para vocês. Aí disponibilizo as duas. Aí vocês assistam essa aula. E na próxima semana a gente tenta fazer alguns exemplos, tirar algumas dúvidas, tá bom? Tá tranquilo? Bom, eu vou parar aqui a gravação e vou explicar para vocês o trabalho que vocês têm que fazer aí, né? Caso precise de mais alguma informação.